Bom dia, pessoal. Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Estamos gravando a nossa aula para aqueles colegas que não estão aqui poderem assistirem depois, porque eu mando depois o recadinho para vocês, tudo bem? Então, comentei antes, de começar a gravação, alguns alunos que aí estão precisando entregar atividade avaliativa de 8 pontos, que é a página 12 do caderno de atividades. Como é que é para fazer? Você vai responder o caderninho da página 12. Que caderninho, professor? Volume 4. Você vai responder, tirar foto e enviar pelo positivo ON. E a professora vai receber e dar nota para vocês. Já estou registrando as notas de vocês lá no boletim de vocês. Já tem a nota do trimestre já, porque já temos 2 notas do terceiro trimestre. Então, vamos lá. Caderninho de atividades é o caderninho que nós vamos trabalhar hoje. Lá na apostila de vocês, o caderno de atividades, que está lá na página 15. O que nós vamos ter lá na página 15, professora? Iremos fazer o seguinte, uma revisão de proporção. Porque quando a gente faz lá na apostila, o caderno de atividade ele vem cá e faz um resumo. E vocês precisam fazer a página 17 e 18 do caderno de atividades essa semana. Está lá no nosso planejamento. Então, a gente vai passar nessa página 15 e 16. Vamos dar uma revisão da matéria. Por quê? Porque semana que vem, na segunda-feira, eu vou estar agendando outra atividade pelo Word. Vai ser a última atividade do Word. Depois a gente não vai ter mais atividade no Word. Só vai ter essa. Vai ter outro do caderninho de atividades, mas do Word vai ser a última. Vou agendar na segunda, vou dar um prazo para vocês fazerem até na outra segunda, então vai ser 7 dias para fazer, onde vocês irão receber o arquivo pelo positivo ON, vão habilitar esse arquivo no Word, responder e me reenviar, como vocês já fazem de costume. Mas vai ser sobre o quê? Sobre proporção. Por isso que a aula de hoje eu vou relembrar com vocês, porque quinta-feira eu vou fazer atividades junto com vocês. A gente não vai mais explicar conteúdo. Vou pegar a página 17 do caderno de atividade, a gente vai responder juntos. Tudo bem? Se der tempo de fazer 17, a gente vai fazer 17 a 18, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Quando a gente começa aqui em proporção, eu queria que alguém me ajudasse aí na leitura, pudesse estar lendo comigo aqui, porque a gente vai observar, que eu falei isso semana passada, como dá diferença no gráfico. Quando a grandeza é diretamente proporcional, os pontos ficam alinhados. Ou ele fica alinhado. Se ele fica alinhado crescendo, é porque é diretamente proporcional. Se ele fica alinhado decrescendo, descendo, é porque é uma grandeza inversamente proporcional. E a gente vai perceber que acontece algumas coisas. Ah, professor, mas quando ele indiretamente, ele faz uma curvinha, ele não fica tão alinhado. Aí que a gente vai ver a diferença de hoje. Então, eu queria que alguém começasse a leitura para mim. Pode ler, Maria, porque eu sei que nem todo mundo gosta, nem todo mundo consegue ligar o microfone, eu entendo, gente. Então, não é que a professora dá privilégios para um. A gente usa porque tem uns que conseguem, tem outros que não. Mas pelo menos estão ouvindo. Então, vamos lá, Maria, pode ligar o microfone, fazer a leitura para mim? Bom dia, professora, tá me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo direitinho, pode falar. Tá bom, pode começar a ler? Pode começar, meu amor. Ok. Proporcionalidade. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas que variam sempre na mesma razão são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Quando isso acontece, podemos escrever y igual a k vezes x ou y sobre x igual a k. Nessa relação, x representa uma grandeza, y o valor correspondente para a outra e k é a razão, constante em cada situação, entre os valores das duas grandezas. Lembra, Maria, que você falou comigo assim, professora, eu não usei a regra de 3, eu usei a fórmula. Esta fórmula que você usou o quê? A questão da razão. Esse tipo de grandeza, foi essa relação aqui que você usou naquele exercício que a gente construiu juntos, lembra? Que eu fiz pela regra de 3 e você usou este caminho aqui. Que você falou assim, professora, é mais fácil.
Sim, é mais fácil. Mas muitas das vezes, o mais fácil é usar a regrinha de 3, que vai montar uma situação como essa, uma razão. Porque eu vou ter lá uma razão entre grandezas. E o que é a proporcionalidade? É porque essas grandezas, elas crescem na mesma proporção ou decrescem na mesma proporção. Não fica acontecendo aquilo de uma crescer e a outra não. Aí olha bem o gráfico, nessa grandeza aqui. A grandeza, quando ele é diretamente proporcional, a nossa grandeza vai ficar o quê? Pontos sempre alinhados e quando eu ligo, eu formo uma reta. Pode terminar de ler aqui para mim, Maria? Repare só aqui, ó. A1, A2, A3 aqui, ela está o quê? No eixo Y, vertical. O B aqui é o nosso X, tá? Pode ler para mim, Maria, daqui para baixo. Ok. O gráfico que relaciona duas grandezas diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem do plano cartesiano. Nesse tipo de relação, só um pouquinho, Maria. pode A continuar, origem lembra? aqui, ó. A origem aqui. A origem está aqui. Ele tem que passar por essa origem. E olha como ele vai crescendo. Pode continuar. Nesse tipo de relação, o quociente entre as duas grandezas é sempre constante, isto é, A1 sobre B1 é igual a A2 sobre B2, que é igual a A3 sobre B3, que é igual a K. O que quer Nas dizer? situações... Só um pouquinho, Maria, desculpa. Pode ficar com o microfone ligado, tá? O que ele quer dizer isso aqui? Ele quer dizer que se eu pegar o valor de A1, que é Y, e dividir pelo valor de B1, vai ser o mesmo resultado se eu pegar o valor de A2 e dividir pelo valor de B2. Se eu pegar o valor de A3 e dividir pelo valor de B3. Por quê? Ele está dizendo que as razões entre eles são iguais. Ele quer dizer o quê? Que a razão, a fração de A1 com B1, de A2 com B2, são equivalentes. O que ele fala de constante? Constante porque estão o quê? Na mesma direção. Só estão o quê? Subindo aqui. Pode continuar, Maria. Nas situações concretas, em aplicações, pode haver restrições aos valores que as grandezas podem assumir, por exemplo, sem ser sempre positiva, inteira, entre outras. Essas restrições fazem com que o gráfico deixe de ser uma reta, podendo ser um segmento de reta ou apenas pontos alinhados. Temos que ser cautelosos, pois não basta a relação entre as grandezas ser de tal maneira que quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra diminui. Tem que ser na mesma proporção. Gente, essa última linha que eu vou reforçar de novo foi o que eu disse muito para vocês. Porque, olha bem, eu não tenho que observar, tá aumentando aqui, tá aumentando aqui. Tá diminuindo aqui, tá diminuindo aqui. Não é isso que vai definir que a grandeza, ela é diretamente proporcional. Por que ele fala tem que ser na mesma proporção? O que ele quer dizer na mesma proporção? Se eu multiplico aqui por 3, se eu multiplico aqui por 4, opa, aqui está aumentando, aqui está aumentando, mas não está na mesma proporção. Por que não está na mesma proporção? Porque de um lado está sendo por 3, do outro lado está aumentando por 4. Então, não é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê, gente? Porque se eu dobro de um lado, eu tenho que dobrar de outro. Se eu divido por 2 de um lado, eu tenho que dividir por 2 do outro. Então, não é apenas aumentar de um lado e aumentar do outro. Tem que aumentar de um lado, tem que aumentar do outro, porém, na mesma proporção. O que ele quer dizer mesma proporção? Se eu multiplico por 3 de um lado, obrigatoriamente o outro lado também é multiplicado por 3. Se eu estou multiplicando por 5 de um lado, automaticamente é por 5 do outro. Se eu estou dividindo por 3 de um lado, eu tenho que dividir por 3 do outro. Não adianta multiplicar por 2 de um lado, multiplicar por 3 do outro. Professora, está aumentando, mas não está na mesma proporção. Deu para perceber a diferença, gente? E o cuidado, quando ele fala que a gente tem que ser cautelosos, porque não basta só, poxa, 100 aumentou para 200. Do lado de cá, 50 também vai aumentar.
Mas eu tenho que olhar, vai aumentar de quanto? Vai aumentar na mesma proporção? Aí, quando eu resolvo, eu tenho que observar. Opa, o valor que eu encontrei do X aqui, realmente, eu tive que multiplicar os 50 pelo mesmo número que eu multipliquei o 100. Ótimo, então, realmente, eu estou trabalhando com a grandeza diretamente proporcional. Tudo bem, gente, até aí? Porque você lê sozinho, tem que entender o que nós estamos lendo. A Maria está fazendo a leitura, que todo mundo está fazendo a leitura junto com ela. Vocês estão com o mesmo material aberto, vocês estão me acompanhando aqui. Mas ler, eu tenho que ver se eu estou entendendo, compreendendo o que eu estou lendo. Deu para fixar legal? Deu para entender direitinho o que essa página aqui está nos dizendo, gente? Todo mundo agora compreendeu? Todo mundo entendeu quando eu monto uma regra de 3? Eu vou falar daqui a pouco de regra de 3 de novo. Mas de grandeza diretamente proporcional. Deu para entender? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, vamos lá para a segunda parte agora aqui. Que já vai entrar o quê? Presta atenção. Diretamente, a minha linha fica o quê? Alinhadinha. Agora, a gente vai ver quando ela é inversamente no gráfico. Porque, gente, presta atenção. Nós sabemos que se diminui, o que eu falei? A linha vai o quê? Se está diminuindo, a linha começa lá em cima, o ponto, e ela vai diminuindo, mas ela continua em um segmento de reto. Por isso que não é uma grandeza diretamente proporcional, porque ela não está crescendo. A linha cresce, eu começo do menor até chegar no maior. O que é isso para mim? É uma linha que está o quê? Diretamente proporcional. As duas estão aumentando na mesma proporção. Quando é o contrário, ela começa do maior e vai diminuindo. É uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Mas todas as duas estão alinhadas, como eu falei para vocês. Agora, professor, e quando um lado aumenta, o outro diminui? Mesmo na mesma proporção. Porque se for na mesma proporção, é uma grandeza inversamente proporcional. Se acontecer, uma está aumentando por 3, a outra está aumentando por 4, não tem proporção. Não tem proporção nenhuma. Uma está aumentando aqui, outra está diminuindo aqui. Só que aqui está aumentando por 2, aqui está diminuindo por 3. Não tem proporção. Por isso que agora nós vamos ver o quê? A inversamente e as que não têm proporção nenhuma. Outra pessoa quer ajudar a Maria aí na leitura? Em vez de continuar com a Maria, outra pessoa para ler para a gente? Esses dois outros tipos de grandeza? Vamos lá? Eu sei que sempre tem alguém que gosta de ler, além da Maria. Vamos lá? Quem se candidata agora? Que está com o microfone bom, que queira ler para a gente. Se não tiver ninguém, nós vamos continuar com a Maria. Porque enquanto a Maria lê, a professora descansa um pouquinho. Então, vamos lá? Pode ser você mesmo, Maria. O povo está preguiçoso hoje. Ninguém quer ler, né? Seu microfone ninguém deve quer estar ler. melhor. Porque até Julie, Lara, do 8º ano hoje, está desanimada. Vamos lá. Pode começar? Pode, meu amor. Ok. Grandezas inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Outra classe importante de grandezas são as grandezas que se relacionam de forma inversamente proporcionais. Duas grandezas que variam sempre na razão inversa uma da outra são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Quando isso acontece, podemos escrever y igual a k sobre x ou y vezes x igual a k. Nessa relação, x representa uma grandeza, y o valor correspondente para a outra e k é o produto constante em cada situação entre os valores das duas grandezas. Muito bem. Pode continuar? Só daqui a pouquinho você pega a parte de baixo. Julie ficou triste aí, porque ela falou assim que ela lê toda vez. Hoje ela não quer ler porque ela não está querendo deixar espaço para os outros. Mas ela não é preguiçosa, né, Julie? Realmente, você não é não. Você é muito esperta, até por sinal. Aqui, gente, nessa situação, se eu observar esta fórmula que ele me funciona aqui, ó, me fornece, né? Y igual a K sobre X. A gente já sabe quem é Y. Y e X são as duas grandezas, certo? Já o meu K, ele é o produto dessa constância. Qual é a diferença dessa fórmula para de cima? Ó, repare. Olha o que acontece aqui.
Já não é mais o y que multiplica pelo x lá. Aqui é o k que multiplica pelo x. É uma diferença, tem diferença até na fórmula. Então, eu tenho que observar, por quê? Porque é uma grandeza inversamente proporcional. Quando eu estou lá na regrinha de 3, que eu descubro que um lado aumenta por 2, o outro lado está dividido por 2, um está multiplicando por 2, o outro está dividido por 2. Continua sendo o mesmo 2, porém a operação é inversa. Multiplica, do outro divide. O que a gente tem que fazer na hora de resolver a nossa regra de 3? Eu tenho que inverter a posição da nossa incógnita. Inverter. Se o x está em cima, ele vai descer, ok? Por isso que a fórmula aqui é totalmente diferente da outra. Pode continuar aqui no gráfico. Vocês vão observar como é que o gráfico fica, mas pode falar para mim. Porque no gráfico agora, só um pouquinho, Maria, já não é mais uma divisão de duas grandezas. É o produto. Lá, quando a grandeza era diretamente proporcional, era a razão. Razão era o quê? Uma divisão. Eu dividia o número do eixo x, do y, dividido pelo x. Aqui não, aqui é um produto. É o produto, o y vezes o x. Y vezes o x vai dar o k, vai dar o ponto de encontro que eu quero. Quando era diretamente proporcional, era diferente. Não era multiplicação, era uma divisão. Eu fazia o quê? Eu dividia o ponto que está em y dividido pelo de x. Aí eu daria aquele ponto. Aqui já é uma multiplicação. Pode ler para mim, Maria. O gráfico que se relaciona duas grandezas inversamente proporcionais denomina-se hipérbole equilátera. Não aprofundaremos seu estudo neste momento. Nesse tipo de relação, o produto entre as duas grandezas é sempre constante, isto é, A1 vezes B1 é igual a 2 vezes B2 é igual a 3 vezes B3, que é igual a K. Também no caso das grandezas inversamente proporcionais, pode haver restrições aos valores que as grandezas podem assumir. Por exemplo, ser sempre positiva ou mesmo inteira positiva. Isso aí. Eu acabei de falar para vocês a diferença da diretamente proporcional e da inversamente. Professor, o ano passado a gente não viu essas coisas, né? O ano passado nós tivemos uma introdução de grandeza diretamente proporcional. A gente nem trabalhou com gráfico. Vocês nunca ouviram falar nessa hiperbole equilátera. A gente nunca ouviu falar lá no 7º ano. No 8º, por que ele começa a trabalhar com a representação do gráfico? Mostrando para a gente que quando a grandeza é diretamente proporcional, né, ele vai estar o quê? Os pontos vão estar numa constante, vão estar numa mesma linha, vão formar um segmento de reta. Na grandeza inversamente proporcional, ele já vai ficar o quê? Meio boleado, a gente fala, meio encurvado. Ele não chega a formar uma curva inteira. Ele está meio encurvado. Por quê? Porque o ano que vem, que vocês vão estar no 9º ano, vocês vão trabalhar a função. E a função, ela é representada através ela vem de uma proporção, que trabalha dentro de uma equação, está todo embutido, e eu preciso trabalhar dentro do gráfico. Para dentro do gráfico perceber, aí vocês vão ver que vai fazer um U, tem hora que o U vai ficar de cabeça para baixo, tudo dentro do seu plano cartesiano. Então, isso aqui tudo é para a gente fazer o quê? Quando eu chegar lá no meu 9º ano, eu não ter muita dificuldade nessa questão do gráfico. Vocês vão usar muito quando vocês aprenderem função do 1º grau. Chega no ensino médio, só vai o quê? Aumentando o grau de dificuldade. Mas um vai dando a base para o outro. O 7º ano a gente viu uma introdução. Chega agora no 8º, a gente dá mais uma fase. Um monte de coisa que eu estou falando do 8º agora, que eu não falei ano passado. Mesma professora. Por que eu não falei? Porque não cabia a vocês do 7º ano ouvir e entender aquilo. Então, a gente fazia o quê? Aquilo que a gente precisava aprender. Né? Tô aquele mesmo coloco. Não aprofundaremos isso aqui hoje, neste momento, que vai ter um momento de vocês entenderem isso. Mas deu para perceber a diferença? Lá na diretamente proporcional, ele fala da razão, é a divisão, o valor de y dividido pelo x. Já na inversamente proporcional, é a multiplicação, é o produto, y multiplica x, para dar o k que eu estou tanto procurando. Tudo bem? Aí agora a gente vai ver
a regra de 3 na resolução de problemas. Professora, por que as grandezas não proporcionais não apareceu aqui no gráfico? Porque não tem nem como botar no gráfico. Não vai fazer uma curva, não vai fazer uma reta, vai ficar um ponto aleatório. Um ponto aqui, o outro lá do lado de cá, o outro lá. Vai ter ponto que vai estar lá no quadrante, no segundo quadrante, o outro no primeiro. Vai virar aquela bagunça no meu gráfico. Por quê? Porque não tem relação de proporção. Então, por isso que ele não mostra nem gráfico para você de uma grandeza não proporcional. Como aquele negócio do pé. Idade com o tamanho do pé, que não tem nada a ver. Meu peso com a minha idade não tem nada a ver. Porque tem um monte de gente que tem a mesma idade do que eu e não tem o mesmo peso. Por quê? Porque não depende. Peso não depende da idade. Não depende. Tudo isso a gente precisa ficar alerta. Por isso que não tem gráfico para ele. Porque os pontos vai estar o quê? Aleatórios. Colocados assim, ó, avulsos no meu. Então não nos interessa. Porque não vai ter serventia nenhuma pra gente. Aí nós vamos ter a regra de 3 na resolução de problemas. Tudo que eu tô falando é porque semana que vem vocês vão precisar muito disso, tá? Na atividade que eu vou dar pelo Word, que é uma atividade avaliativa de novo, semana que vem. Vamos lá, se ninguém for descansar a Maria vai continuar a leitura pra gente. Vamos ver alguns pontos aqui da regra de 3 que é importante pra gente saber. Ok? Vamos lá? Eu falo do pé, vocês ficam todos agitados, né? E fica assim, nossa, você tem um pé muito grande. E tem a minha idade. Vamos lá, pode ler, Maria. Hoje é só eu e você que vamos ficar aqui na nossa fala. Já que ninguém quer ler, né? Isso, Então, eu não continuo. Regra de 3 na resolução de problemas que envolvem grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Você pode continuar usando a regra de 3 para resolver questões que envolvem grandezas proporcionais, direta ou inversamente, tendo cuidado para verificar primeiro qual tipo de proporcionalidade está presente no problema que você vai resolver. Em grandezas diretamente proporcionais, basta fazer a proporção entre as duas razões normalmente. Em grandezas inversamente proporcionais, você deve fazer a proporção invertendo uma das razões. Isso. Aí deixa eu parar aqui um pouquinho, Maria. Esses 2 pontos. Pega o marca-texto aí, sublinha isso aqui no caderno de atividade de vocês. E vai acrescentar uma observação aqui comigo. A primeira, ok. Em grandeza diretamente proporcional, a gente basta fazer a proporção. O que é a proporção? O cruz-credo, que a gente brinca, que é o cruz-credo, né? O extremo multiplica pelo extremo, os meios se multiplicam. Quer dizer, o numerador da primeira multiplica pelo denominador da segunda, o denominador da primeira multiplica pelo numerador da segunda. Ok? Faz até um desenho aí. Põe aí 2 frações e põe o cruz-credo. Você lembrar que a diretamente faz assim. No segundo ponto, que você já sublinhou aí, inversamente. Olha aqui, eu preciso inverter. Ele coloca uma das razões. O que eu pedi para vocês colocar? Vocês vão inverter sempre a que está com X. O X apareceu na primeira coluna. Então, eu vou inverter ali. A segunda coluna fica do mesmo jeito. O X apareceu na segunda coluna. Eu vou inverter a segunda coluna. Por quê? Para eu não ficar naquela preocupação. Mas, professora, eu não quero inverter a coluna do X. Eu quero inverter a outra. Não tem problema. Não vai dar errado. Por que eu coloco para vocês inverterem sempre aonde está o desconhecido? Você não esquecer que você precisa inverter. Por que eu tenho que inverter? Porque eu estou falando de uma grandeza inversamente proporcional. Inversamente, inverte para depois fazer o cruz-credo. Tem professor que ensina assim. Se ela é inversamente, não inverte não. Em vez de você multiplicar no cruz-credo, multiplica um de frente para o outro. Numerador dela, multiplica pelo numerador da vizinha. Denominador dessa, multiplica pelo denominador da vizinha. Da mesma coisa, tá? Dá no mesmo. Mas eu prefiro que vocês trabalhem com esse nomezinho. Inverso, vou inverter. Inverter para depois trabalhar o cruz-credo. Isso aqui vai ser assim. Isso aqui é toda a vida, gente. O resto da vida de vocês. Sublinhe muito isso aqui. Porque tudo que vocês fazem na matemática vira uma regra de 3. Tá? Não tem como fugir disso. Aí aqui a gente tem grandezas não proporcionais, que a gente não vai visualizar isso aqui, tá? Não precisa.
Isso aí, circula com lapiseira quem não tem. Marca texto, mas é bom marcar, Caio. Isso aí. Escrever o que eu falei a mais aqui, do lado. Porque, como eu falei, lá quando eu dei números inteiros para vocês no 7º ano, o que eu disse? Turma, números inteiros é o carro-chefe da matemática. Vocês usam infinitamente regra de sinal. Quando eu ensinei equação, gente, quase tudo na matemática vira equação. Quando eu ensinei a regra de 3, eu falei, turma, vocês usam a regra de 3 sempre, a todo momento, a qualquer instante da vida de vocês. Então, fique de olho e guarde essas informações sempre na vida de vocês. Tudo bem? Aí vocês vão ter depois umas atividades para fazer. Eu não vou falar da parte 17, porque eu quero quinta-feira fazer com vocês. Não precisa responder agora não, a gente responde quinta-feira. Tudo bem? A 18 vocês precisam fazer, eu vou comentar um pouquinho. E na outra semana a gente tem as outras coisas para fazer. Deixa eu só parar um pouquinho o nosso compartilhamento. E aqui eu queria só uma atenção de vocês dessa matéria. Eu estou passando essa revisão toda de novo. A gente está aprofundando. Expliquei até mais do que eu expliquei semana passada, né? Muito melhor, ok? Está gravando sim. A minha aula está sendo gravada, Caio. Eu vou mandar depois para vocês o link dessa aula, tá? Estou gravando. Vocês vão ver que, passando um tempinho, hoje ainda ou amanhã, eu mando o link da aula, que vocês têm como estar olhando direitinho. Ah, vou explicar por quê, Caio. Daqui a pouco eu explico por que você não está enxergando isso aí. Tudo bem? Só vou finalizar a minha gravação aqui, mas eu preciso que vocês continuem aí para a gente terminar algumas coisas. Até para explicar para o Caio o que acontece. Tudo bem, gente? Beijos. Fiquem com Deus. Nós vamos nos ver quinta-feira, se Deus quiser. Tudo bem? Vou finalizar agora a nossa aula, mas quinta-feira a gente continua aqui nesse horário diferente, que não vai ser às 9, vai ser 10h20 na quinta-feira. Beijo no coração de vocês.